Amém. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Começar o nosso culto lendo Salmo 67. Está um pouquinho frio lá fora, mas nós podemos aquecer aqui dentro. Amém. Salmo número 67, que diz o seguinte: o reino de Deus abrange toda a terra. Amém. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém? Amém. Para que se conheça na terra o seu caminho, o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Aleluia. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Amém? Amém. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Amém. Amém. Glória a Deus. Amado Pai Celestial, como é maravilhoso te conhecer, Senhor, e poder esperar de Ti as melhores coisas, sabendo que o Senhor é um Pai que tem prazer em dar o melhor para os Teus filhos. Amado Deus, o Senhor já tem provado o Teu amor por nós naquele dia no Calvário. E hoje o Senhor continua provando quando o Senhor nos guarda, cada um nos livra de todo mal. Quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor nos liberta, nos perdoa, quando o Senhor nos sara. Ó Deus, quando o Senhor nos conduz, quando o Senhor simplesmente nos dá tudo, Pai. E nós aqui estamos com gratidão, porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós de nós mesmos preferia ficar em casa, talvez descansando do trabalho, no conforto do nosso lar. Mas o Senhor nos constrangeu e nos trouxe, nós te agradecemos por isto, Pai, pedindo que o Senhor perdoe as nossas falhas, Pai. Que o Senhor perdoe, que o Senhor não olhe para nossos pecados, meu Deus. Perdoa e aceita-nos, Pai, como teus sacrifícios vivos e santos, pois viemos com ousadia através do teu sangue no propiciatório. Assim, ajuda-nos mais uma vez, abençoa-nos, Pai, nos louvores, Pai, os músicos, quem vai cantar, que haja inspiração, que haja unção. Ó Deus, na tua palavra, Pai, venha falar conosco. Toma o teu servo que ali está, Pai, e fala através dele, pois ansiamos em ouvir a sua voz, amado Deus. Assim nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus Cristo, e que tudo esteja sob o teu controle, para a tua glória. Amém, Jesus. Aleluia. Os irmãos podem ficar à vontade, né? Quero convidar para cantar o 241 do nosso cenário. Creio que todos conhecem. 241. Louvai a Jesus amoroso. Amém? Graças a Deus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Amém, Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai
glórias, todos os Glória a louvores, Deus. toda Aleluia. adoração é para Ele. Né? Ele Amém. é o principal motivo desse culto. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com as nossas ofertas. Eu quero convidar os irmãos para se pôr de pé. Eu e o irmão Irineu para vir orar pelas ofertas. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta noite, Pai, o Senhor ter colocado em nossos corações vir em tua casa, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que nenhum homem busca o Senhor, mas o Senhor que busca o homem, Pai. É o Senhor, Pai, que tem colocado em nossos corações, Senhor. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Ó Deus, o Senhor habita no meio da simplicidade, Senhor. Ó Deus, o Senhor precisa de corações sinceros, Senhor, desejosos da Tua palavra, do Teu poder, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um nesta noite que veio aqui, Pai. Cada um com suas necessidades. Ó Deus, que possamos voltar, Senhor, mais crentes do Senhor, Pai. Ó Deus, que a nossa fé, Pai, firme na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, como aquela mulher, Pai, era a última força que ela tinha, Pai. Ela tinha gastado o dinheiro dela com a medicina, Pai. Ó Deus, mas ainda ela tomou uma atitude. Ela foi até o Senhor, Pai. E um ato de fé mudou o quadro, Pai. Se esta noite, Senhor, nós tivermos um ato de fé, podemos mudar o quadro de nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, as nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. A irmã Palmira pode vir. Graças a Deus, irmão Jackson. Vamos ouvir o hino pelo irmão Jackson. Depois ele pode estar cantando 84, se quiser já encontrar. Deus abençoe a todos. Amém. Bloco 138 de horário. Eu vim andando só, pisando o pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na louvação, na caminhada, até e pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus.
um pobre pecador e foi ali ali na cruz. Cristo me salvou. Meu Deus. Eu vi Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar. Que emoção! Posso dizer que em Cristo me salvei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos, pela ajudada. Graças a Deus, em Cristo nos salvamos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar então 84, depois a irmã Palmira vai estar cantando o seu hino. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. 84, eu creio que é bem conhecido, a igreja primitiva. Amém. Vamos às palmas desse hino. Esta igreja é a primitiva e sempre foi a igreja do Senhor. Por isso é a igreja viva e revestida com seu calor. Porque Jesus veio
feliz a Sião. Amém. Ou a feliz Sião. Irmã Palmira, por gentileza. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Foi ele que olhou para o mundo que estava perdido. Foi ele quem pediu a Deus para ser enviado. Pois ele viu que a humanidade tinha se esquecido de Deus Supremo Criador, do seu Pai amado. Foi ele quem amou o mundo mais que a si mesmo. Foi ele quem pagou o preço que só eu devia. Foi ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando aquela cruz pesada que eu merecia. Quando penso nesse amor, não aguento. Vira lágrimas o meu coração. Nunca vi amor assim tão imenso, capaz de morrer para dar salvação. Quando lembro de que nada mereço, que Ele tem cuidado tanto de mim, ergo os olhos para o céu e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim. Foi Ele quem amou o mundo mais que a si mesmo. Foi Ele quem pagou o preço que só eu devia. Foi Ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando a cruz pesada que eu merecia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Foi ele que tomou nosso lugar naquela cruz, amém? Amém. Vamos cantar o 424 do nosso hinário. Então vamos estar ouvindo a palavra, amém? Amém. Graça. Tens tomado-me em teus braços, tens me dado a salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim, e só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Salva de pé. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor.
cruz tu deste a vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedeste a morrer. Por teu sangue tenho entrada, ante o trono celestial. Posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graça, graça, Senhor, graça, meu Senhor Jesus. Graça, Senhor, graça, meu Senhor Jesus. Aleluia. Agradeça a Ele. Sublime graça do Senhor. Sublime graças do Senhor, que infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Querido Deus, amado e soberano Pai, nós agradecemos a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, nesta noite, Pai, de nos aproximarmos de Ti, Senhor, através da Tua graça, através do Teu sangue derramado, ó Deus, através das Tuas misericórdias que se renovam cada manhã, Pai. E, ó Deus, nós viemos, Pai, não para apresentar a Ti as nossas obras, as nossas forças, Pai, mas para nos apresentar a Ti, ó Deus, e dizer que nós precisamos e somos necessitados da Tua graça. Somos necessitados, ó Deus, das Tuas misericórdias, das Tuas bondades, Senhor, dos Teus atributos sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor conhece a nossa vida, Pai. Não adianta nós nos apresentar apenas como religiosos, ó Deus, mas cheios de fraqueza e falha, e querer sustentar-nos, ó Deus. Mas viemos porque necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos ser melhores, ó Deus. E a única via, ó Deus, de sermos melhores é indo, ó Deus, aquele que pode melhorar. E é o Senhor, Pai, que pode nos dar força. É o Senhor que pode alimentar a nossa alma. É o Senhor que pode fortalecer as nossas vidas, Pai. E nós cremos que estamos diante de Ti por causa das Tuas promessas. O Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no meio, Pai. E nenhuma vida, ó Deus, que já chegou a Ti sai da mesma forma, Pai. E nós não queremos sair piores, queremos sair melhores, ó Deus. Por isso nós rogamos pela Tua graça e pela Tua bondade. Dá-nos um bom tempo, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmão no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1.
Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Amém. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Amém. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Aleluia. Deixa eu só ler mais uma vez esse. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ele foi uma sombra daquilo que viria. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aleluia. Grandioso Deus, nosso Salvador, lemos a Tua Palavra e, ó Deus, rogamos que o Senhor vivifica ela, ó Deus, e que o Senhor possa usar-me como instrumento em Tuas mãos e que a Tua Palavra possa fluir através dos meus lábios, Senhor, ir de encontro, ó Deus, à alma de Teus filhos, Pai, e causar um efeito, ó Deus, segundo a Tua graça e a Tua promessa. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos porque nós cremos em Ti. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar nesta noite sobre o sumo sacerdote da nossa confissão. O sumo sacerdote da nossa confissão. Veja, irmãos, nós sabemos que o Velho Testamento, ele é a sombra dos bens futuros. Então, aquilo que Moisés fez, ele era somente um tipo, ele era somente uma sombra. E ele foi elevado aos céus, né, para então formar ali a tenda da congregação. Então, ele tomou o projeto da mão de Deus e onde ele fez a tenda da congregação. Veja, e na tenda da congregação, como nós lemos ali, ele era apenas um tipo daquilo que viria. Agora, lá quando Moisés ele fez a tenda, existia o pátio e depois então a tenda. No pátio havia a pia e havia o altar de sacrifício. Dentro da tenda ele era dividido em duas partes. Uma parte era o lugar santo e na outra parte era o lugar santíssimo. No lugar santo estava o candelabro, o altar de incenso e a mesa com pães. Tudo isso era um tipo, tudo isso era uma sombra. E no lugar do Santo dos Santos, onde a glória de Deus descia, estava a Arca da Aliança, estava a vara de Arão que floresceu e os pães ázimos que eles não se estragaram, porque estavam na presença da glória de Deus. Amém? Veja, irmãos, mas vamos lá no comecinho para nós entendermos o que nós estamos vivendo e por que aquilo era uma sombra, por que aquilo era uma representação. Veja, irmãos, os adoradores do Velho Testamento, eles, para ter acesso ao pátio, primeiramente eles tinham que crer em Deus, isso é certo. Então, eles obedecendo às leis de Moisés, eles criavam o cordeiro em casa. Criavam o cordeiro como se fosse um animal de estimação. Criavam dentro do lar mesmo, as crianças brincavam com ele, eles eram escolhidos. O melhor cordeiro, um que não tivesse mancha, um que não tivesse nada quebrado, um que não tivesse, que ele fosse puro, porque eles sabiam que eles no final do ano eles teriam que ir e fazer o sacrifício e oferecer a Deus aquele sacrifício. Então ele era criado da melhor maneira, não podia machucá-lo, não podia manchá-lo, mas veja, era como que um animal de estimação. Então havia um carinho,
Havia um sentimento por aquele animalzinho ali. Então, quando chegava o dia do sacrifício, a família ia até Jerusalém, ou quando era no deserto, né, porque depois foi o templo, o templo foi após a tenda, mas lá nos dias de Moisés, então ele pegava aquele animalzinho, e eles iam até o pátio, pegavam aquele cordeirinho ali, e ele era lavado primeiro, e depois colocado sobre o altar. Sobre o altar, o sacerdote pegava o cordeiro, sangrava o cordeiro, e aquele adorador ele ficava com a mão sobre a cabeça do cordeiro. Era vamos dizer assim, era uma transferência de culpa, porque quem deveria estar ali no altar não era o cordeiro, mas era o adorador. Ele que era um pecador, ele que tinha cometido fraqueza, ele que tinha cometido falha, mas Deus não estava olhando para o adorador. Deus não estava olhando para o adorador, ele estava olhando para a sua promessa. Aleluia. E ele analisava o cordeiro se era realmente conforme a sua promessa. Se não tinha mancha, se não tinha nada quebrado, se era sem mácula, se era conforme a sua promessa, Deus aceitava a adoração daquele adorador. Então ele recebia aquilo, e veja, então quando eles estavam ali com a mão sobre aquele cordeiro ali, havia um grande sentimento sobre aquela família, porque eles criaram como um animal doméstico, como algo que estava fazendo parte da família. Havia realmente um sentimento por aquele cordeiro. Então eles cortavam, havia uma bacia abaixo do altar, que o sangue era derramado sobre aquela bacia, depois era banhado ao redor do altar, e depois então sobre o altar, e partindo aquele cordeiro, eles queimavam aquele cordeiro. E aquele fogo subia às narinas de Deus, e Deus se agradava daquela oferta que o adorador oferecia a ele. Então era algo tremendo, era algo maravilhoso aquilo que eles faziam, obedecendo a palavra de Deus. Mas veja, era apenas o tipo, era apenas uma sombra. Era apenas uma sombra daquilo que viria. Porque quando veio Jesus, veja, quem era Jesus? O que João Batista disse a respeito de Jesus? Eis o cordeiro. O que ele foi fazer lá no rio? Ele foi ser lavado. Então veja, naquele primeiro pátio ali havia a pia e havia o altar de sacrifício. Então por isso que Jesus foi ao Jordão para ser primeiramente lavado. Amém. Quando ele foi lavado, João disse para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Veja, irmãos, agora, só que nessa primeira etapa, nesse primeiro pátio ali, qualquer um tinha acesso. E Deus Deus não se importava com o homem ali, ele se importava com o sacrifício. Ele olhava exatamente para aquele cordeiro se realmente estava conforme a sua promessa, conforme a sua palavra. Não estava olhando para o adorador, ele estava olhando para o sacrifício. Aleluia. Mas ali naquele pátio ali, qualquer um tinha acesso, qualquer um podia chegar, qualquer um criando o seu cordeiro, criando o seu animal, ele podia chegar ali diante de Deus, conforme a promessa de Deus, e oferecer o seu sacrifício. Era um lugar maravilhoso? Era, mas era só a primeira etapa. Vendo Cristo, chegando Cristo, veja, quando Jesus veio, quando o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós sabemos que ele morreu pela humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. Então veja, ele veio pelo mundo. Aleluia. E hoje ele ainda está ali colocado pelo mundo, porque ele veio como cordeiro, ele é cheio de misericórdia. E diante desse cordeiro, a Bíblia diz que ele... Deixa eu encontrar a escritura aqui, eu tenho anotado. Deixa eu só encontrar aqui. No livro de São João, capítulo 8, versículo 32, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E realmente ele atrai. Amém. Realmente ele foi morto e ele derramou seu sangue, e ele é a propiciação e ele é a misericórdia. Amém. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aleluia. E ele está ali como mediador. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Amém. Jesus Cristo, o homem,
sacerdote da minha confissão. Amém. E eu vou ser curado. Aleluia. Agora, qualquer pessoa pode realmente reconhecer que ele é o sumo sacerdote. Amém. Sendo, agora, esta primeira parte, qualquer pessoa, sendo ela assembleiano, católico, pode ser o que for, mas desde o momento que reconheça que ele derramou o sangue, que reconheça que ele está ali como o único mediador, eles podem também desfrutar da cura, É verdade. eles podem desfrutar da libertação, eles podem desfrutar dos atributos dele, eles podem desfrutar da prosperidade, porque realmente ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho. Então ali está a misericórdia de Deus, e qualquer um pode ter acesso a esta misericórdia, porque ele não está olhando hoje para a terra. Deus, sendo justo juiz, ele não está olhando para a terra, ele está olhando para o seu cordeiro, ele está olhando para a sua misericórdia. Por isso que o mundo ainda não foi destruído. Quando não houver mais misericórdia, então ele será um justo juiz, mas hoje ele é misericórdia, então qualquer um tem acesso. Se eu quero ser curado, não importa se eu sou crente ou não sou crente, mas se eu reconheço que ele morreu para me dar a cura, realmente eu olhar com fé para ele, conforme a sua promessa, eu vou alcançar a cura. Amém. Por isso que você vai olhar, hoje não se prega mais, dizendo assim, ó, não, que se você vem para a minha igreja, que você vai ser curado. Se você na Assembleia, vai dizer assim, na minha igreja também é curado. Se você na quadrangular, diz que na minha igreja também é curado. Por quê? Porque realmente ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aleluia. Mas nós não queremos apenas a cura. Nós não queremos desfrutar apenas do seu atributo de curador, nós queremos ir um pouco mais além. Amém. E para nós irmos um pouco mais além, veja, na segunda etapa, não mais no pátio, porque ali no pátio estava o cordeiro, mas na segunda etapa Deus já não olhava somente para o cordeiro. Agora Deus estava olhando para o adorador. Na segunda etapa estava ali o candelabro. Na segunda etapa, deixa eu encontrar aqui, Aleluia. perdi aqui Aleluia. minhas anotações. Estava o altar de incenso, estava a mesa com pães. Veja, agora quando eles ofereciam, quem é que podia entrar nessa segunda etapa? Somente não o sumo, somente o sacerdote. Agora Deus já não olhava mais somente para o sacrifício. Agora estava olhando, era um nível mais elevado. Não era qualquer pessoa que podia entrar no segundo estágio. Não era qualquer um. Tinha somente o sacerdote que podia entrar ali. Veja, e para o sacerdote entrar ali, irmãos, veja, havia na segunda etapa, agora já dentro do templo ou dentro da tenda, havia um candelabro, e esse candelabro que estava ali, nós não temos aqui, temos aqui. O candelabro que estava ali era exatamente nesse formato. Então, a primeira vez que essa primeira ali havia tipo como é que eu vou dizer? Não era uma vela, mas era algo que queimava, que era o azeite, que a própria congregação trazia, mas a primeira vez que foi aceso, foi pego o fogo sobrenatural, que foi queimado o sacrifício do altar, foi tomado aquele fogo santo e foi aceso esta primeira vela, vamos considerar como vela, mas era a lâmpada. Depois tomado o fogo dessa primeira lâmpada e acendido a segunda lâmpada, depois tomado o fogo da segunda e acendido a terceira, e assim sucessivamente era acendido aquelas lâmpadas, mas já não era um fogo comum, era um fogo sobrenatural que foi aceso aquelas lâmpadas ali. Mas agora nesse segundo ato, era dia após dia tinha que ter a manutenção daquele lugar. Dia após dia tinha que ter a manutenção daquele lugar ali. Mas agora eu digo a você, era tremendo, porque não era qualquer um que entrava ali. Agora tinha que ser o sacerdote. Agora Deus estava olhando não mais somente para o cordeiro, Deus estava olhando para o homem agora. Deus estava olhando para o adorador, realmente se ele foi chamado, realmente ele tinha essa santificação para que ele pudesse fazer esse serviço. Vocês estão entendendo? Amém. Que
acesso a esse cordeiro qualquer um pode ter para ser curado, até mesmo para que os demônios sejam expulsos, porque a Bíblia diz que chegarão homens diante de Deus e dizem assim: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos. Mas ele diz assim abertamente, ele diz assim, ó, mas vós apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, eles fizeram, eles foram curados, eles expulsaram demônios no nome dele, porque tiveram acesso a esse primeiro ato. E por isso, irmãos, que a religião, eu digo assim, ela é uma praga. Ela é uma praga porque as pessoas vão e elas acreditam e realmente elas são curadas. E elas pensam que elas já têm Deus, porque elas foram curadas, porque elas viram algo diferente que o mundo ali fora não tem. Quer dizer, eu fui lá e eu orei, eu busquei a Deus e eu fui curado. Algo sobrenatural veio sobre a minha vida. Mas como as sombras são perfeitas, nós devemos olhar lá para o Velho Testamento para entendermos o que nós estamos vivendo hoje. Não dá mais para pregar a cura divina para o assembleano, porque eles também alcançam. Não dá mais pregar a cura divina para o quadrangular, para o católico, porque eles também alcançam. Mas por quê? Porque eles vieram, porque ele tem a promessa, ele morreu para todo mundo. Amém. E eles desfrutam desse primeiro ato, e achando que desfrutando do primeiro ato, ele já tem Deus. Mas precisa passar para o segundo ato. Amém. Nesse segundo ato já é diferente, ali há uma manutenção. Veja, ali há um fogo que queima, um fogo lambente, que é o que foi aceso a esse castiçal. Agora já é debaixo do sobrenatural, agora ali é uma fase de santificação. Ali é necessário orar diariamente. Ali é necessário tirar toda aquela boca. Por que o sacerdote fazia aquilo diariamente? Porque chegava no final do dia, criava uma boca ao redor da lâmpada e era obrigado a fazer a manutenção. Amém. Para que aquele fogo queimasse diariamente. Muitos desfrutaram disso. E muitos desfrutaram desta parte da santificação. Só que é preciso ir um pouco mais além. Aleluia. Amém. É necessário ir mais além Amém. do que apenas santificação. Aleluia. Veja, irmãos, e eu preocupo realmente, porque é um lugar tremendo. Quando a pessoa chega na fase de santificação, ela já acha que ela tem. Por quê? Porque o mundo, ela já não está mais, ela não faz mais parte do mundo, mas o mundo ainda incomoda ela. Não faz mais parte do mundo, ela já não desfruta somente do primeiro ato, ela já está no segundo ato e ela tem realmente este fogo diariamente na vida dela. Diariamente ela faz a manutenção, ela ora, ela jejua, ela busca a Deus, e realmente já é um poder tremendo, porque já não tem mais a influência do mundo, mas de vez em quando o mundo incomoda. De vez em quando o mundo derruba. Por quê? Porque não é ainda o poder da glória de Shekinah. Aleluia. É necessário, dia após dia, fazer a manutenção. Está no bom estágio? Tá. Mas não está num lugar seguro. Não está ainda num lugar seguro. Irmãos, olhando pela fase da igreja, representação deste castiçal, olha, no primeiro pátio ali, estava o altar e a bacia. Na segunda etapa, estava os pães ázimos, o candelabro e o altar de incenso, nesse lugar. Agora, se você olhar pela igreja, o irmão Branham desenhou isso aqui de uma maneira tremenda. Na primeira igreja, estava ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. O irmão Branham desenhou isso aqui. Onde é que estava o castiçal? O castiçal, ele estava no segundo átrio, no primeiro átrio. Não estava na glória de Shekinah. Você está entendendo? Se você não está entendendo, vá um pouquinho mais fundo então. Veja, deixa eu só entrar um pouquinho mais
mas para você entender. Apocalipse capítulo 1, no versículo 20. Apocalipse capítulo 1, no versículo 20. Diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O castiçal ficava onde? No lugar santo. Esses homens de Deus, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o nosso profeta, eles não conheceram o que nós vamos conhecer. Eles não chegaram aonde nós vamos chegar. Porque os castiçais de ouro, eles não estavam. Vou dizer assim, ó, o nosso profeta, a mensagem que ele pregou, ele não conseguiu enxergar, porque ele pregou entre os pentecostais. Aí ele chegou até a glória, ele como homem, estou falando como igreja. As igrejas não chegaram aonde nós vamos chegar. Por quê? O profeta de Deus, ele foi como Moisés. Ele chegou até a enxergar as promessas, mas ele não viveu o que ele pregou. A igreja que ele pregou, ele não viveu. Nessa mensagem, Vida Escondida com Cristo, só para você entender, nós desfrutamos da mensagem de William Branham. Parágrafo 27. Ele diz assim: agora nós encontramos que o tabernáculo era um lugar de adoração. Vimos isso na noite passada. O único lugar, o único solo comum em que Deus encontrava com o povo era no tabernáculo, debaixo do sangue derramado. E agora, havia 3 diferentes atos ou lugares no tabernáculo para os quais quero chamar vossa atenção. E um deles era o átrio externo, o átrio, então o altar, que era um lugar santo, e então o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez a cada ano, e ninguém ousava segui-lo àquele lugar santo. Agora, se notamos como as mobílias e assim por diante eram posicionadas naqueles lugares, representam as dispensações que nós vivemos desde a idade das trevas. Preste bem atenção no que eu estou lendo. Agora, se notarmos como as mobílias e assim por diante eram posicionadas naqueles lugares, representam as dispensações que nós vivemos desde a idade das trevas, ou a saída da igreja e a continuação de sua jornada. Vocês estão entendendo que eu falei das mobílias? Ali estava onde estava o primeiro átrio, onde estava o altar, onde estava a bacia. O segundo átrio, onde estava o pãezal, melhor dizendo, o segundo átrio, onde estava como é que era deixa eu voltar aqui. O candelabro, o altar de incenso e a mesa com pães. Tudo isso eram os utensílios que estavam ali. Agora, havia 3 diferentes átrios ou lugares no tabernáculo, para os quais quero chamar vossa atenção. A mensagem que eu estou lendo, Vida Escondida com Cristo. E um deles era o átrio externo, o átrio. Então, o altar, que era o lugar santo, e então o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez a cada ano. E ninguém ousava segui-lo àquele lugar santo. Agora, se notarmos como as mobílias e assim por diante eram posicionadas naqueles lugares, representam as dispensações que nós vivemos desde a idade das trevas, ou a saída
da igreja e a continuação de sua jornada. Agora, o átrio representava a justificação, quer dizer, o primeiro átrio, que havia batismo nas águas, a bacia colocada lá onde eles eram lavados antes de ministrarem, e o altar representava o lugar de sacrifício, onde a punição era colocada ou expelida, pois o julgamento era colocado sobre o sacrifício, e o altar com brasa e bronze fala de julgamento divino. A serpente de bronze no deserto fala de julgamento divino. A serpente sendo o pecado já julgado no jardim do Éden, e o bronze fala de julgamento divino. Então, ali dentro, eles tinham 7 castiçais de ouro, quer dizer, o segundo átrio, ou melhor, o primeiro átrio, que já era fora do pátio. Então, ali dentro, eles tinham 7 castiçais de ouro. Então, um candelabro com 7 lâmpadas, melhor dizendo. Mas no interior, além do véu, havia uma arca. E na arca estavam as tábuas, os 10 mandamentos, como chamamos. E aquilo representava o coração humano. De como Deus prometeu nos dias passados, que nesse dia Ele escreveria suas leis não sobre tábuas de pedra, mas sobre o coração. Ele colocaria a sua lei no coração, Ezequiel falou disso. E os profetas todos falaram de como Deus faria isso nos dias vindouros, que era um tipo. Mas o sumo sacerdote, uma vez entrando no Santíssimo, então a cortina caía à prova de som. Ele ficava desligado das coisas do mundo. Ninguém podia vê-lo, ele estava escondido. Pela era luterana veio: o justo viverá pela fé. Preste bem atenção nisso. Pela era luterana veio: o justo viverá pela fé, o átrio exterior. Logo veio a era metodista, a era de santificação. Ele chama o segundo verdadeiro trabalho da graça, que veio naquela era, e a era do altar. Então, nos últimos dias, a restauração do Espírito Santo, a vida escondida. E eu tenho certeza, preste bem atenção nisso, irmãos, que eu estou falando, que eu estou lendo. O profeta estava dizendo que quando veio Lutero, veio a justificação. O justo viverá pela fé. Quando veio Wesley, ele disse: sem santificação ninguém verá Deus. Quer dizer, havia um pouco mais adentro. Mas quando veio os pentecostais, eles desfrutaram dos dons, eles chegaram até a santificação. E se nós, não olhando para os pentecostais de hoje, porque hoje eles estão mortos, mas se nós voltarmos lá, quando realmente os pentecostais estavam no auge, veja, eles não viviam como eles vivem hoje. Eles estavam realmente, as mulheres não cortavam os seus cabelos, elas não usavam joias, elas não colocavam as vestimentas que elas vestem hoje. Por quê? Porque eles estavam santificados. E quando eles estavam santificados, eles desfrutaram dos dons de Deus. Realmente desfrutaram das maravilhas do Senhor. E quando começaram a desfrutar dos dons, eles acharam que eles tinham. Mas a mensagem desse profeta vai mais além. A mensagem dele, só que quando ele começa a pregar, ele não está pregando para um povo que já se converteu à sua mensagem. Ele está pregando entre os pentecostais. E quando ele está pregando entre os pentecostais, ele não entende por que eles não entraram mais. Daí ele diz assim, ele fala assim: ó, e eu tenho certeza, bem aqui é onde o problema se encontra. Eu quero que você veja, bem aqui é onde o problema se encontra com a igreja hoje. Vindo de não consegue deslocar-se entre o altar e o santo dos santos. É ali o lugar onde a igreja deveria estar. E há muitos deles ainda fora, lá fora em vez de estar aqui dentro. Esta é a razão pela qual nós temos os dias que temos e a falta de fé que temos, quando a igreja deveria estar em sua última era, sua última dispensação. Eu creio que estamos vivendo na virada do tempo, com a ajuda de Deus. Amanhã à noite provarei pela Bíblia, pela palavra por palavra, que nós estamos vivendo nas sombras da vinda do Filho de Deus. Bem agora, bem agora. Apenas veja como a Escritura irá prová-lo, sem sombra de dúvida. Mesmo as coisas que têm acontecido são provas científicas que nós estamos no tempo do fim. Pode ser a qualquer hora. E aqui a igreja ainda está perdendo tempo zanzando aqui fora. Por que ele estava falando isso? Porque ele estava ainda entre os pentecostais.
E quando ele viu, ele como mensageiro, ele tinha provado já, dado o lugar santíssimo, ele tinha entrado no lugar santo dos santos. Realmente ele sabia o que era viver diante da glória de Shekinah. Mas a igreja ainda não estava preparada, ainda não estava recebendo ele, ao ponto que eles lançaram ele para fora. Lançaram ele para fora. Agora veja, mas aí você tem que entender que existia lá no lugar santo, existia o castiçal que estava no lugar santo, não no lugar do santo dos santos, não aonde a glória de Shekinah estava. Por isso que eu disse que os mensageiros não chegaram, esses mensageiros que representam a igreja, não o mensageiro em si, porque a Deus descia, realmente eles desfrutaram da glória de Deus, mas a igreja que eles pregavam não chegou a adentrar diante da glória de Shekinah. Por isso o mensageiro ele foi tirado de cena, porque assim como Moisés também foi tirado de cena. Olhe para a sombra e você vai entender o agora. Quando Moisés vai lá e ele olha para a terra, porque é exatamente a representação do povo de Israel. Israel estava no deserto, eles foram batizados nas águas, para o deserto pela santificação e depois era a terra prometida. Só que quando chegou o tempo de eles entrarem na terra, Moisés ficou olhando de fora. Ele tinha falhado com Deus, ele se irou-se, ele era um homem impulsivo e ele se irou-se e Deus não permitiu ele entrar. Assim a mesma coisa, nós olharmos para esses mensageiros, senão a Bíblia se contradizia. Porque o castiçal, ele está para o lado de fora, está no lugar santo. Agora, mas a mensagem que esse homem pregou, não era a mensagem de vamos dizer assim, de um teólogo, não, ele era um profeta, ele era um mensageiro. Mas é esta mensagem que nos leva ao santo dos santos. Que nos leva a um patamar mais alto. Você vai olhar para as rotas da religião para trás, eles não conseguem viver o que você vive. Eles não conseguem ter uma vida espiada como você tem, eles não conseguem mais ser a luz do mundo, porque eles vivem ainda segundo as eras castiçais, mas eles nem isso vivem mais. Nem no segundo ato eles conseguem chegar mais. Desfrutam ainda do poder da misericórdia de Deus, mas nem no segundo ato eles não entram mais. Mas eu vou dizer algo para você, que Deus, Cristo, quando ele estava na terra, quando ele olhou para o templo e disse: destrua esse templo, que em 3 dias eu levanto ele de volta. Aleluia. De quem ele estava falando? Era do templo construído por mãos? Ele estava falando a respeito dele. O que nós lemos de Hebreus? Que ele era a casa de Deus. Mas também Hebreus diz que casa edificarei em vós? Aleluia. Glória a Deus. Que casa edificarei em vós? Irmãos, somente esta mensagem que faz nós entrarmos véu adentro. Amém. Somente esta mensagem que dá-nos direito de desfrutar do poder de Deus, da glória do Senhor. Somente esta mensagem que nos eleva a um patamar mais alto. E os mensageiros, eles ficaram ali onde estão os castiçais. Mas a mensagem desse profeta faz nós entrarmos véu adentro. Paulo diz assim: pelo novo e vivo caminho, consagrado pelo véu da sua carne. Paulo diz isso, que nós temos o direito de nós entrarmos véu adentro. E quando nós entramos véu adentro, quando nós vivemos na presença da glória de Shekinah, a nossa vida não é mais a mesma. Porque a nossa vida é semelhante à vida de Jesus Cristo. Porque Ele foi a casa de Deus. Em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Realmente Ele era o Filho de Deus, porque Ele foi gerado, mas naquele corpo habitava a glória de Deus. E a única via para nós sermos semelhantes a Ele é através dessa mensagem. Não é através de nenhuma religião nós vamos chegar ao nível de sermos semelhantes a Cristo. Porque essa mensagem não era de um teólogo, essa mensagem era o verbo de Deus. Era a palavra de Deus. E quando nós realmente temos fé nessa mensagem, é nosso direito. É nosso direito de entrarmos véu lá dentro. É nosso direito de vivermos na presença da glória de Deus. E quando nós vivemos na presença da glória de Deus, a nossa vida não pode mais, o mundo não pode mais nos incomodar. Porque o sumo sacerdote, quando entrava diante da glória de Shekinah, havia uma cortina que caiu atrás dele. E ali o som do mundo já não afetava mais. Os barulhos da
Ele está ali como o único mediador. Você pode desfrutar da cura. Você pode desfrutar até mesmo de libertação, porque ele está ali como cordeiro. Se você quiser um patamar um pouquinho maior, viver somente da santificação e viver das manutenções, de vez em quando você dá um pouco do mundo, você de vez em quando é um pouco crente, também pode. Mas eu prefiro passar um pouquinho mais além. Aleluia. Eu prefiro ir um pouquinho mais além e viver na presença da glória de Shekinah. Ali é onde a cortina cai. Ali é onde, irmãos, as obras da carne já não aparecem mais. Ali é onde os frutos da carne já não aparecem mais, porque são fases, como nós estávamos ouvindo o pastor Pedro falando, fases da vida. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não sei que fase você está vivendo, mas você precisa passar até você chegar no nível que o mundo já não te incomoda mais, que o barulho do mundo já não te perturba mais, que a tentação já não te perturba mais. O João, quando olhou para Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. Os outros cordeiros não tiraram, mas o Cordeiro de Deus tira o pecado. Ele tem poder para arrancar o pecado. Você passou pela justificação, é certo, você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem fez, quem iniciou a primeira obra? Quem te chamou? Foi Ele. Você não tinha força para ser justificado. Você não tinha força. Mas sabe o que é justificação? É tomado teus pecados e lançado para longe. Você foi completamente perdoado dos atos errados que você fez. Isso é justificação. Santificação é lavado e posto para o trabalho. Mas, cheio do Espírito Santo, é o próprio Cristo habitando dentro de nós. Amém. É o próprio Cristo. Por isso que Paulo disse, quando era menino, falava como menino, fazia as coisas como menino. Mas quando eu cheguei a ser grande, já não fazia mais as coisas como menino. Mas tem uma passagem que Paulo diz assim, eu penso que eu ainda não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, e eu consigo para o alvo. Mas ele sabia, mas ele mesmo se julgava, eu acho que eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu vou fazer, eu errei, falhei, mas eu vou botar uma pedra em cima dos meus erros, vou botar uma pedra em cima das minhas fraquezas, vou botar uma pedra em cima das minhas falhas. Se eu errei até aqui, agora daqui para frente eu não quero errar mais. Amém. Daqui para frente eu não quero errar mais. E vou tomar uma atitude na minha vida. Daqui para frente eu não vou falhar mais, porque eu sei que eu preciso chegar. E o meu alvo é o céu. Teu alvo é o céu? Amém. Teu alvo é o céu? Amém. Deseja o céu? Amém. Sem o Espírito Santo você chega lá? Não. Só com santificação você chega? E é sacrifício, meus preciosos irmãos. Não pensa que você, de braço cruzado, ele vai chegar assim, não, meu filhinho está de braço cruzado, eu vou dar tudo de mão beijada para ele. Vai lá para o Velho Testamento, pega os heróis ali de Hebreus 11 e vai ver como é que eles viveram. Glória a Deus. Não pensa que somente sentado esperando Deus trazer tudo no teu colo, porque não chega. É necessário sacrifício. É necessário jejum. É necessário oração. Uma vez por semana, não, todos os dias. Até bom de madrugada que fica melhor. O silêncio da noite, então é bom. Esses horários os melhores momentos que tem para você se aproximar mais dele. Veja, é necessário se sacrificar se você quer subir um patamar mais alto. Se você quiser viver só a santificação, Deus vai. E você não deseja algo mais, Deus não pode fazer nada. Mas se você quiser fazer igual a Paulo, que quando chegou no final da jornada, aí ele pôde expressar um pouco mais diferente. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me aguarda. São fases da vida. Ele sabia, ele iniciou como menino, ele sabia que no estágio da vida dele, ele ainda não tinha alcançado, mas no final da sua jornada, ele sabia que ele tinha chegado. Agora, ele chega a dizer assim, não vivo mais eu. Quando chegar nesse nível, eu quero dizer igual a ele também. Você não deseja chegar nesse nível? Amém. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Não vivo mais eu. É quando a pessoa se sonda por inteiro. Se sonda por inteiro. Quer dizer, eu já não tenho mais ira, já não tenho mais ódio, já não há mais nada, já não há mais rancor, já não há mais cobiça, já não há mais. Quer dizer, ele começou a se sondar. Quando ele viu assim, não, gente, a minha carne não está mais aparecendo.
A natureza da minha carne já não está mais fluindo, quer dizer, não é mais eu que vivo agora. Quando ele começou a ver que tudo que ele estava fazendo era obra de Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém. É Cristo que vive em mim. E agora eu sou realmente aquela casa do Pai. Porque Cristo ele foi a casa de Deus, mas agora eu vendo que as obras através da minha vida não são mais minhas, que é dele, então eu também sou a casa de Deus. Amém. E é nesse nível que eu quero chegar. Eu creio que cada um aqui quer chegar nesse Amém. nível. Amém. E ser realmente a casa de Deus. E a única via para nós chegarmos, a única maneira não é através de teologia, é através de uma mensagem enviada por Deus. Através de uma mensagem, ela te colocará nesse nível, nesse patamar de você viver semelhante a Cristo. Semelhante à pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Viver como Cristo na terra. Isso é maravilhoso. Amém. Agora eu fico bravo com as religiões. Fico bravo porque engana a gente. Engana. Olha, eles têm ali dons e eles profetizam e falam em língua e aquilo vai enganando o povo pensa que aquilo tudo é verdade. E aquilo não é porque Deus está conosco, sim, eles estão vivendo somente alguns níveis e desfrutando das misericórdias do Senhor. E Ele é misericordioso, realmente qualquer pessoa que buscar por Ele vai responder. Ele é cheio de misericórdia. Aí eles se enganam e estão vivendo naquela vida ali miserável e acham que já tem. E acho que quando eles começaram a falar em línguas, dizem, não, nós já temos o Espírito de Cristo, não era só um dom. E muitas pessoas vivem de dom, mas irmãos, olha o que está escrito na Bíblia, não é pelos dons que se conhece, pelos frutos. Pelos frutos. É aquilo que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque quando você tem o fruto do Espírito, que diz em Gálatas, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Quer dizer, quando tiver todos esses frutos, aí pelos frutos se conhece a árvore. Amém. Não é eu olhar para a tua vida e ficar te julgando, não é eu olhar para mim mesmo. É o que Paulo fez, ele se sondou e viu que esses frutos estavam nele. Opa, não é eu mais, gente. Sabe que coisa maravilhosa, né? Chegar num nível que a pessoa se sondar e saber que as obras da carne já não faz mais parte dela. E ela vê que os frutos do Espírito estão nela. E ela dizer com toda certeza e convicção, não vivo mais eu. E é isso que eu desejo chegar. Amém. Eu penso que cada um quer chegar nesse Amém. Amém. de não viver mais segundo a natureza da carne, mas realmente desfrutar. Eu acho maravilhoso, irmãos, os dons de Deus. Acho maravilhoso. Os dons é muito bom desfrutar, mas eles não te colocam lá. Os frutos, que muitas vezes a gente não enxerga, mas eles, os frutos te colocam lá. Os frutos te colocam. Dom não. Então não procura muito por dom, procura mais pelos frutos. Amém. É os frutos que vão te colocar lá. Não é também para fabricá-lo. É para a hora que você ser convicto que através da tua vida Deus está ali e os frutos estão aparentes. Aí você pode dizer assim, agora não vivo mais eu. Os frutos estão aparecendo e agora eu tenho certeza que eu vou chegar do outro lado. Amém. Dom é maravilhoso, a igreja desfruta disso, é bom, mas não te coloca, porque muitos chegaram lá do outro lado, dizendo para ele, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos prodígios, em teu nome nós fizemos maravilhas. Afastai-vos de mim. A Bíblia diz que ele vai dizer abertamente, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, com dons. Não resolveu nada. É bom saber a verdade? Amém. É Aleluia. maravilhoso saber a verdade. Se coloque de pé. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a tua fronte inclinada. Peço oração para minha irmã Irene e meu cunhado Newton. Cura, libertação e conversão. Irmã Palmira.
Oração por irmão Elias e família de Palhoça, Santa Catarina. Vamos inclinar nossas fontes. Você que ouviu a mensagem nesta noite e ainda não tem alcançado, mas deseja, a vida de um justo é como a luz da aurora, né? Ela vai brilhando, brilhando. Um dia ela vai chegar a ser dia perfeito. E a mensagem ela vem exatamente para isso, para nós possamos dar a nossa vida e ver que nível nós estamos vivendo. Primeiramente eu quero orar por esses pedidos de oração. Senhor nosso Deus, nosso Salvador, eu oro por estas vidas, Pai, e coloco diante do trono da graça, Senhor. E cremos, ó Deus, que o Senhor é libertador, Pai. O que faz o homem, ó Deus, se levantar contra o ministério, se não é um demônio, Senhor? E aqui eu coloco a vida do nosso precioso irmão diante do Teu trono, Pai. Que o Senhor possa mudar o quadro, ó Deus. Tu és, ó Deus, o grande libertador. Tu nos deste, ó Deus, autoridade para expulsar demônios, Senhor. E a única via, Deus, que nós podemos enxergar Satanás é quando tira alguém da rota, tira alguém do caminho. Como o nosso profeta diz no final da sua jornada, quando ele viu a tua igreja indo em direção à glória, alguns estavam saindo do caminho. E ele disse, não saiam da fila, ele clamou para que não saísse da fila, Pai. E, ó Deus, nós temos, ó Deus, em nós esse espírito. E não queremos que nenhum saia da fila, mas permaneça na fila, Pai. E nós oramos pelo nosso irmão, Pai, esses que pedem por, ó Deus, cura. O Senhor é o grande curador, Pai. O Senhor, ó Deus, foi o Cordeiro de Deus, como disse Isaías, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o nível que qualquer um pode alcançar, Pai. E nós alcançamos pela tua graça, declaramos curado para a honra e glória do teu nome santo, Pai. Ó Deus vivo e amado. Aqui, ó Deus, no altar, teu filho, Senhor, que ouviu a tua palavra, que ouviu, ó Deus, atentamente a tua mensagem nesta noite, Senhor. E ele sabe, ó Deus, aonde que ele quer chegar, Pai. Mas, ó Deus, a tua palavra diz que aqueles que o Senhor chamou, a esse o Senhor justificou. Aqueles que o Senhor justificou, a esses também santificou. E aqueles que o Senhor santificou, o Senhor também glorificou, Pai. E, ó Deus, se ele está aqui porque ele precisa de algo a mais, Senhor. Ele quer entrar, ó Deus, um pouco mais além, ó Deus, do que ele vive hoje, Pai. Ele quer viver diante da glória de Shekinah. Ele quer viver diariamente, ó Deus, na tua presença, Pai. E que as cortinas caiam sobre as suas costas, Senhor. E que o mundo, ó Deus, não brilhe mais para ele. E que as vozes do mundo não atingem mais, Senhor. Mas somente a tua glória, Senhor. E que ele viva debaixo do sobrenatural, Pai. É a minha oração nesta noite por esta alma preciosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, nosso Salvador, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E, ó Deus, que o Senhor cele, ó Deus, a tua palavra no coração de teus filhos. E cada um, Senhor, nesta noite eu tenho certeza, Pai, que o Senhor que sonda o coração, o Senhor colocou diante de cada vida nesta noite, Pai, aonde e que átrio eles estão vivendo. Pai, eu tenho certeza que a tua palavra foi de encontro a estas vidas. Pai, mas ajuda eles, Pai, a buscar mais e mais de ti, Senhor, até viver diante da tua glória, Pai. Ali onde os barulhos, ó Deus, movimentos do mundo já não atingem mais o adorador, Pai. E que eles vivem, ó Deus, para ti, Pai. Esta é a minha oração, Senhor. Pai, agora leva cada um guardado aos seus lares. Livre, ó Deus, de cada tentação de Satanás, Pai. Guarda teu povo. Guia-os, ó Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.